Doença respiratória contagiosa e às vezes fatal, causada por um coronavírus. A SARS apareceu em 2002 na China, espalhou-se pelo mundo e em alguns meses, embora tenha sido rapidamente contida, a SARS é um vírus transmitido por gotículas que penetram no ar quando alguém com a doença tosse, espirra ou fala. Nenhuma transmissão conhecida ocorreu desde 2004. O tratamento é feito com auxílio médico. Requer um diagnóstico médico. Sempre requer exames laboratoriais ou de imagem. Propaga-se de várias formas. Curto prazo, resolve-se em dias ou semanas. Crítico, necessita de atendimento de emergência. Mononucleose é causada pelo vírus Epstein-Barr, descoberto por Michael Anthony Epstein. Sua transmissão pode ocorrer por transfusão de derivados de sangue, mas mais frequentemente por meio do beijo entre uma pessoa não infectada e uma pessoa EBV soropositiva assintomaticamente transmissora do vírus. Já seus sintomas mais comuns são amêidalas inchadas, dor de cabeça, dor de garganta, sonolência, calafrios, febre e suor. Os métodos mais comuns de prevenção da mononucleose é evitar beijar o parceiro ou parceira, não compartilhar alimentos, pratos, copos ou outros utensílios por até vários dias após cessar os sintomas. Em 2007, uma pediatra belga desenvolveu uma vacina que reduz em 5 vezes o risco de contrair a mononucleose infecciosa, no qual em seu teste de 90 jovens, apenas 2 deles foram infectados. Curiosidades sobre a mononucleose, também conhecida como doença do beijo. Ocorre normalmente no período de carnaval, e cerca de 90% dos adultos no mundo já tiveram contato com o vírus da mononucleose. A temporada da gripe russa ocorreu entre 1889 e 1890 e foi causada pelo vírus H2N2. A transmissão ocorria pelas secreções respiratórias das pessoas infectadas, fazendo com que espirros e tosses fossem a principal via de transmissão. Mesmo com os avanços da medicina até 1889, as causas da pandemia de gripe russa ainda eram desconhecidas. Embora cientistas como Edward Jenner e Louis Pasteur já tivessem desenvolvido vacinas para proteger contra doenças, a descoberta do primeiro vírus só viria 3 anos depois. E como eles não tinham basicamente nenhum conhecimento sobre vírus, ficava muito difícil ter uma prevenção. Os principais sintomas eram febre e pneumonia, afetando principalmente crianças e adultos jovens. A pandemia da gripe russa, ela matou mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo naquela primeira onda. Quando surgiram os relatos da gripe russa, Karen Douglas, uma cientista, estava no meio de uma transição importante. O início do século XIX foi dominado pelo que é conhecido como teorema do miasma, a ideia de que as enfermidades se espalham pela inalação de ar ruim, proveniente de matérias em decomposição. Porém, a ideia foi se difundindo cada vez mais, embora não se falasse nada sobre engenharia genética na década de 1890, afinal o próprio DNA ele só seria descoberto quase 70 anos depois. Isso não impediu que as teorias mais fantásticas sobre a origem da gripe russa infectassem o público. Teve a ideia de que os postes telegráficos ou eletricidade pudessem ser responsáveis pela propagação da doença. Na falta de tratamentos de base científica para a gripe russa, diversas terapias duvidosas proliferaram, tirando proveito do fato de as pessoas estarem com medo de um mal para o qual não existia tratamento conhecido. Isso também tem paralelos na pandemia atual. O remédio mais famoso para a gripe russa, no entanto, era a bola de fumaça carbólica. Essas bolas eram fabricadas em Londres e liberavam uma fumaça de pó de fenol finamente moído, ingrediente comum nos sabonetes da época, o qual era aspirado pelas narinas. A empresa que produzia esse tratamento prometia que ele evitaria que os clientes contraíssem a gripe russa. A gripe espanhola, também conhecida como gripe de 1918, foi uma vasta e mortal pandemia do vírus influenza. A nomenclatura dos subtipos virais do influenza, H1N1 por exemplo,
é devido às proteínas encontradas em sua superfície, no capsídeo, chamadas hemaglutininas e neuraminases, que se ligam às células humanas. Esse vírus foi facilmente transmitido de pessoa para pessoa por meio do contato direto, tosse e mesmo pelo ar, principalmente devido aos sistemas sanitários de vários países sendo deficitários e sofrendo com os conflitos da Grande Guerra. Para evitar a transmissão do vírus da gripe espanhola, é recomendado evitar estar em lugares públicos com muita gente, como teatros ou escolas, e por isso algumas cidades foram abandonadas. Hoje em dia, a melhor forma de prevenir a gripe é por meio da vacinação anual, uma vez que os vírus sofrem mutações aleatórias ao longo do ano para poderem sobreviver. Além da vacina, existem antibióticos que surgiram em 1928. O vírus da gripe espanhola tinha a capacidade de afetar vários sistemas do organismo, ou seja, podia causar sintomas ao atingir os sistemas respiratórios, nervoso, digestivo, renal ou circulatório. Assim, os principais sintomas da gripe espanhola incluíam dores musculares, intensa dor de cabeça, insônia, febre acima de 38 graus, cansaço excessivo, dificuldade para respirar, sensação de falta de ar, inflamação na laringe, faringe, traqueia e brônquios. Bom, a gripe espanhola foi uma das piores pandemias da história da humanidade. Mostrou-se como uma doença com grande capacidade de contágio e altamente letal. Os especialistas do assunto falam que 25% de toda a população norte-americana foram afetados pela doença, o que corresponde de 25 a 30 milhões de pessoas. Gripe de Hong Kong. A gripe de Hong Kong foi um surto global de gripe que se originou na China em julho de 1968 e durou até 1969 a 1970. O surto foi a terceira pandemia de gripe a ocorrer no século XX. É um tipo de gripe sazonal causada por um subtipo do vírus da gripe chamada H3N2. A cepa H3N2 é capaz de infectar aves e mamíferos, como seres humanos. Ela causa sintomas semelhantes ao de um resfriado comum, de modo que as pessoas geralmente desconsideram isso até que as condições se tornem piores. A gripe de Hong Kong, no entanto, pode causar doenças graves e até mesmo levar à morte, se não for tratada adequadamente. Como qualquer outro vírus de influenza, o subtipo H3N2 tem duas proteínas distintas em sua superfície. Essas proteínas são chamadas de hemaglutinina, representada pela letra H, e neuraminidase, representada pela letra N. Acredita-se que ela tenha se formado por causa de uma mudança antigênica, ou por um rearranjo genético de diferentes linhagens de gripe existentes. O vírus de influenza AH3N2 pode causar gripe de Hong Kong quando é transmitido de uma pessoa que tem o vírus para uma pessoa que não é imune ao vírus. A Organização Mundial da Saúde, OMS, a considera uma pandemia de gripe de categoria 2, porque causa apenas uma taxa de letalidade de 0,1 a 0,5%. Isso significa que para cada 1.000 pessoas afetadas pela gripe, de 1 a 5 morrem da infecção. Portanto, em comparação com as outras pandemias de influenza, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SARS, a pandemia de gripe de Hong Kong é considerada leve. AIDS. Seu causador é o HIV. Como ocorre a transmissão? O vírus HIV é transmitido por meio de relações sexuais desprotegidas com pessoa soropositiva, ou seja, que já tem o vírus HIV. Também pelo compartilhamento de objetos cortantes contaminados. E também pode ser transmitido da mãe soropositiva e sem tratamento para o filho durante a gestação, parto ou amamentação. Como ocorre a prevenção? O meio mais simples e acessível da prevenção é o uso de preservativos masculinos ou femininos em todas as relações sexuais. Eles são distribuídos gratuitamente em unidades de saúde e também podem ser comprados em farmácias e drogarias. Quais são os sintomas? Quando ocorre a infecção pelo vírus causador da AIDS, o sistema imunológico começa a ser atacado, e é na primeira fase, chamada de infecção aguda, que ocorre a incubação do HIV, que é o tempo da exposição ao vírus até o surgimento dos primeiros sinais da doença. Esse período varia de 3 a 6 semanas. O organismo leva de 8 a 12 semanas após a infecção para produzir anticorpos. Os primeiros sintomas são muito parecidos com o de uma gripe, como febre e mal-estar, por isso a maioria dos casos passa despercebida. Qual o papel da vacina para o controle dessas doenças? Na verdade, ainda não há vacina ou cura para o HIV, mas há muitos avanços científicos nessa área que possibilitam que a pessoa com o vírus tenha qualidade de vida. O tratamento inclui acompanhamento periódico com profissionais de saúde e a realização de exames. A pessoa só vai começar a tomar os medicamentos antirretrovirais quando os exames indicarem a necessidade. E esses remédios buscam manter o HIV sob controle o maior tempo possível.
A medicação diminui a multiplicação do vírus no corpo, recupera as defesas do organismo e, consequentemente, aumenta a qualidade de vida. Curiosidades. A AIDS é a doença que mais mata mulheres em idade reprodutiva, de 15 a 49 anos no mundo. E todo ano, 870 mil pessoas, no caso mulheres, são infectadas por HIV. 36,7 milhões de pessoas vivem com HIV no mundo. Desde julho de 2017, está disponível no Brasil um teste de HIV de farmácia, chamado Action. Poliomielite é uma doença infecto-contagiosa aguda, causada por um vírus que vive no intestino, denominado poliovírus. A maior parte das infecções apresenta poucos sintomas ou nenhum, e estes são parecidos com outras doenças virais ou semelhantes às infecções respiratórias como a gripe, febre e dor de garganta, ou infecções gastrointestinais como náusea, vômito, constipação, dor abdominal e raramente diarreia. Cerca de 1% dos infectados pelo vírus pode desenvolver a forma paralítica da doença, que pode causar sequelas permanentes, insuficiência respiratória e, em alguns casos, levar à morte. As principais características são a perda da força muscular e dos reflexos, com manutenção da sensibilidade no membro atingido. A transmissão do vírus da poliomielite se dá através da boca, com material contaminado com fezes, o que é crítico quando a situação sanitária e de higiene são inadequadas. Desenvolvendo ou não os sintomas, o indivíduo infectado elimina o vírus nas fezes, o que pode ser adquirido por outra pessoa por via oral. A doença deve ser evitada tanto através da vacinação contra a poliomielite, como de medidas preventivas contra a doença transmitida por contaminação fecal de água e alimentos. As más condições habitacionais e de higiene precária e o elevado número de crianças numa mesma habitação também são fatores que favorecem a transmissão da poliomielite no Brasil. A vacina é dada rotineiramente nos postos da rede municipal de saúde e durante as campanhas nacionais de vacinação. A vacina inativa poliomielite VIP é uma vacina aplicada de forma intramuscular que contém amostras mortas desse vírus. A vacinação VIP também está incluída na caderneta de vacina e é indicada para gestantes, pessoas que possuem imunidade baixa e quem pretende viajar para o exterior. A vacina contra a poliomielite VOP, a gotinha, vacina oral poliomielite é administrada nos primeiros anos de vida e também faz parte da caderneta de vacina. É importante para crianças a partir de 2 até os 5 anos de vida recebam doses anuais dessa vacina. Vacinas indicadas para a prevenção da poliomielite. A prevenção contra o poliovírus é feita por meio de 2 tipos de vacinas. São elas a vacina pentavalente, proteção contra difteria, coqueluche, tétano, homeopo, influenza B e poliomielite. E vacina hexavalente, proteção contra difteria, coqueluche, tétano, hemofilovírus, influenza B, poliomielite e hepatite B. Algumas curiosidades sobre essa doença é que 1 em cada 200 infecções leva à paralisia irreversível, geralmente das pernas. Entre os acometidos, 5 a 10% morrem por paralisia dos músculos respiratórios. Os casos de poliomielite diminuíram mais de 99% nos últimos anos, dos 35 mil casos estimados em 1988 para 29 notificados em 2018. O Brasil já recebeu o certificado de eliminação da polio em 1994